Colo-Colo e Fluminense, jogo pela quarta rodada da Taça Libertadores. Um jogo que o Fluminense precisa fazer pontos, precisa ganhar para ficar tranquilo dentro do seu grupo. Vem comigo que eu vou contar um pouco dessa história para você. Roda a vinheta. Fala galera, Seriedade Serrote aqui com vocês novamente e hoje vamos ter Fluminense em campo. Hoje Fluminense defendendo novamente seu título dentro da Taça Libertadores da América, num jogo muito difícil contra o Colo-Colo, né? Um jogo que o Fluminense vai sofrer, no meu entendimento é um jogo que vai ter tiro, porrada e bomba, porradaria vai comer solta nesse jogo, né? Que vai ser um jogo muito disputado, um jogo muito sofrido fisicamente para o Fluminense, mas tecnicamente o Fluminense tem todas e muitas condições de vencer esse jogo. Então vamos ver aí a provável escalação, que pode ser que o Diniz repita, né, o mesmo time que jogou contra o Atlético Mineiro, que foi 2-2, né? A gente jogou bem ali no primeiro tempo, depois a gente tem aquela queda, depois que tomamos o gol e acabamos cedendo um empate. Mas não foi um jogo de todo ruim para o Fluminense e acredito que o Diniz vai repetir esse mesmo time. Vamos ver a escalação aí. Então é isso, essa é a provável escalação desse jogo hoje contra o Colo-Colo, às 21 horas em Santiago, né? A gente tem aí, né, a provável escalação repetida contra o Atlético, que vem com o goleiro Fábio, né, Marquinhos de lateral, Manuel, Felipe Melo, Marcelo, Lima no meio, Martinelli, Paulo Henrique Ganso, Douglas Costa, John Arias e Germancano. Esse foi o time que começou ali o jogo contra o Atlético Mineiro, né? E esse, teoricamente, muito provavelmente, até porque foi treinado na quinta-feira com esse time, vai ser o time que vai iniciar ali, né, o jogo contra o Colo-Colo. Então a gente tem aí, né, o Marquinhos de novo com o Douglas Costa, onde deu muita liga ali no primeiro tempo. A gente viu que teve muita ultrapassagem, o primeiro gol saiu assim do Fluminense, né? A gente tem a segurança ali do Felipe Melo como zagueiro, e o Manuel ainda não está no tempo de bola, mas é um zagueiro forte para tentar, né, disputar no corpo ali com os atacantes do Colo-Colo. A grande questão é o Marcelo, se vai aguentar jogar 90 minutos, mas o Marcelo ultimamente tem feito 90 minutos dos jogos, né? E tem jogado bem, não tem, assim, deixado muito a desejar na marcação, apesar de todo mundo jogar nas costas dele, sabendo que ele é o ponto fraco na velocidade, principalmente no segundo tempo, quando ele cansa um pouco mais. E aí o Martinelli tenta substituir ali, tenta fazer essa defesa junto com ele, e temos que tentar acertar isso. O grande questionamento é o Lima no meio de campo, ainda continua não sendo unanimidade, nem por mim, nem pela torcida do Fluminense, mas pelo Diniz é Lima e mais 10. Lima, enquanto o André não volta, Lima vai ser esse jogador. E temos que ver se o André realmente vai voltar, né? Com essa lesão, talvez aí não dê tempo dessa janela ele ser vendido e talvez ele nem jogue mais. Mas vamos ver como é que vai ser. Paulo Henrique Ganso, que é aquele cara, né, o maestro do meio de campo, que em uma bola decide o jogo, mas ele tem que ser participativo. Principalmente nesse jogo de hoje, onde o meio de campo vai ser muito solicitado, né? Ele vai ter que prender bem a bola, vai ter que dar bem a bola na frente, soltar bem a bola para os atacantes, como Douglas Costa e Arias, nos pontas, para poder fazer essa bola jogar e chegar no Germancano, né? Germancano, que não está vivendo uma boa fase, apesar de ter feito gol agora, né, contra o Atlético Mineiro, não tem vivido muito, continua voltando muito na área, não consegue fazer o pivô na frente. O Fluminense, quando se defende muito atrás, o que é muito perigoso nesse jogo, né, onde o Fluminense provavelmente vai ser acaixotado, amassado pelo time do Colo-Colo. Então a gente tem que ter ali, né, esse meio, né, esses atacantes, na verdade, como o Ganso, o Arias, o Douglas Costa e até o Ganso mesmo, né, fazendo essa marcação sob pressão lá na frente, né, não deixando esse espaço na intermediária que o Fluminense tem deixado ultimamente. E isso desde o ano passado, tá? E assim, o jogo contra o Corinthians a gente sofreu isso. O jogo agora contra o Atlético, o segundo gol, né? O Terence, quando não entra bem, deixa essa marcação, né? O Felipe Andrade também tem uma falha ali. E provavelmente vai entrar também esses jogadores no segundo tempo. O Felipe Melo não joga 90 minutos, o Felipe Andrade deve entrar.
no meio de campo ou no ataque ali, fatalmente vai entrar Renato Augusto e o Terãs, né? A gente tem essas coisas e o Diniz continua não usando esses moleques de Xerém. John Kennedy ainda continua fora do elenco, nem viajou, não tem previsão de volta ainda, né? Que é muito ruim pra gente, além de a gente não ter, né, o John Kennedy, que é esse jogador de extrema qualidade, de velocidade e força no ataque, né? A gente vai ficar penando ali, talvez que ele possa colocar um Isaac ou não. Ele não tem feito isso, mas de repente durante o jogo possa, né, dar um estalo na mente dele e fazer essas mudanças mais rápidas na frente, porque às vezes ele está colocando Terãs, está colocando Renato Augusto e o time fica até mais lento do que o normal quando entra com esse time titular aí. Então é coisas que o Diniz tem que ver, tem que sentir durante o jogo. Eu acho que uma das coisas que o Diniz tem sofrido e tem falhado é justamente essas leituras de jogo, de substituições durante os jogos. Às vezes ele substitui errado, mexe errado, né? E o Fluminense acaba sofrendo por isso. Então falta, assim, ele acertou assim, contra o Atlético Mineiro, quando ele mexeu aí, né? Achou agora o Marquinhos como lateral, provavelmente vai jogar de novo, né? Mas no segundo tempo ele mexeu errado, colocando Terãs, o Terãs não jogou nada, não marcou, não atacou, não fez nada, então precisa ter essa leitura de jogo. O Renato Augusto também, apesar de ter feito o gol, né, talvez tenha sido um pouco a melhor partida dele, assim, mas nem de longe, muito longe, esse Renato Augusto que a gente espera que seja, né? E vamos ver, né, a marcação, principalmente, desse meio campo, para não fazer o Colo-Colo se sentir tão bem em casa assim. E tomara que Germancano, né, faça um gol na Libertadores de novo, para poder, né, fazer aí mais jogos pela frente, se livrar dessa má fase que ele está. Então esse é o provável time para o jogo de hoje. Eu falei desses jogadores que vão entrar em campo hoje, mas também tem esses jogadores que estão, né, no departamento médico. E Renato Augusto é um deles, tá? Renato Augusto, os zagueiros Marlon, Thiago Santos, Gabriel Pires e o atacante Lelê são jogadores que estão por fora, assim como o John Kennedy, que está cortado e afastado. Então o Fluminense segue como o atual líder desse grupo, né? O jogo de hoje teve um empate que favoreceu a gente dentro do grupo, então o Fluminense marcar 3 pontos aí, a gente fica bem tranquilo dentro desse grupo, jogando os 2 jogos próximos dentro de casa. Então seria importantíssimo o Fluminense fazer, né, 3 pontos, ou pelo menos sair com 1 ponto desse jogo hoje de Colo-Colo. Mas o Fluminense segue com desfalques de nome, né, e o Diniz vai ter que mexer nesse time no segundo tempo, achando aí diversas possibilidades para o jogo. Então é isso. Fluminense, Colo-Colo, Colo-Colo e Fluminense, hoje às 21 horas, transmissão aí pela ESPN, né? Um jogo difícil para o Fluminense, mas que tem totais condições de ganhar esse jogo hoje. Então, você que chegou até aqui, te peço aí, se inscreve aqui no canal, né? Faz a gente crescer aqui dentro do YouTube, deixa o like, segue a gente nas redes sociais, é tudo @Serroflu. Então, depois, mais tarde, vamos aqui também, volta aqui no canal para a gente falar no pós-jogo aí, como é que foi, né, esse jogo de Colo-Colo e Fluminense pela Libertadores. Se inscreve aí no canal, tá? Não se esquece não. Até o próximo vídeo.